Adorei seu anel, disse Lila, alongando o sarcasmo como se estivesse fazendo teste para uma novela que ninguém jamais pediu para assistir. É um charme de brechó. É latão? Ou será que a Vivara começou a vender joias medievais? E então, o silêncio tomou a sala de reuniões da segunda-feira. 14 pessoas ao redor da mesa, todas fingindo que a agenda corporativa tinha acabado de atualizar ou que, de repente, precisavam examinar o fundo das próprias canecas de café. O VP deu uma risadinha abafada, tentando disfarçar como pigarro, mas ninguém ali foi enganado. Rebeca não se moveu, não riu, nem piscou. Apenas encarou o anel, um simples dourado fosco com bordas gastas, a marca discreta de algo que um dia fora complexo, e girou de leve, como se ajustasse o volume da própria paciência para não incendiar tudo. Lila, toda confiante no blazer de grife falsificado e no cargo herdado, recostou-se na cadeira como se tivesse acabado de marcar um golaço. Quer dizer, sem ofensas, acrescentou, sorrindo para as demais. Eu adoro peças vintage, só não sabia que hoje era dia de fantasia de camponesa? Mesmo assim, Rebeca não disse nada. Apenas inclinou a cabeça num gesto que ficava entre um obrigada e você acabou de se jogar aos lobos. A reunião continuou. Orçamentos, projeções, as mesmas trivialidades corporativas de sempre. E o anel ali, sobre a mesa, como um pavio aceso que ninguém percebia, prestes a desencadear algo maior. A verdade é que Rebeca usava aquele anel todos os dias havia 11 anos. Nunca tirava, nem para dormir, nem para tomar banho, nem naquela semana em que ficou encolhida num catre de hospital esperando o pai morrer. Acontece que o pai nunca morreu. Mas antes da revelação, só um detalhe rápido. Se você está gostando do que leu até aqui e ainda não se inscreveu, clique no botão de seguir. Isso ajuda muito o time que continua cavando essas facas escondidas no mundo corporativo. E se você apoiar, quem sabe até o café do escritório melhora de repente. Enfim, Rebeca nunca foi contratada para aparecer. Ela sabia que era a figura discreta no setor de operações intermediárias. Chegava sempre 5 minutos antes, saía pontualmente às 5, o tipo de funcionária que só era lembrada quando alguém precisava corrigir algo no orçamento, e ninguém queria admitir seus próprios erros. Lá estava ela, há 6 anos. 6 anos cuidando da própria vida, mantendo-se invisível e sobrevivendo a cada mudança de chefia e consultores visionários que a empresa trouxera. Então surgiu Lila. 24 anos, MBA caríssimo, contratada direto de um programa de trainees de luxo, basicamente um acampamento de verão para filhos de ricos com cartão de visita, e, convenientemente, filha de Richard Lang, vice-presidente de estratégia, cujo cargo parecia existir unicamente para garantir o nome dela na folha de pagamento. Desde o primeiro dia, Lila agiu como se a empresa fosse um reality show pessoal. Falava alto, errava termos financeiros básicos, tratava assistentes como instrutores de academia e clientes como fãs em delírio. Mas ninguém dizia nada, afinal, o sobrenome dela fazia barulho. Rebeca observava tudo em silêncio. Percebeu a forma como o conselho sorria mais sempre que Lila entrava na sala, como as ideias dela soavam estranhamente parecidas com tópicos publicados no Slack semanas antes. Como numa apresentação, ela interpretou tudo errado e acionou por engano uma consulta de crédito em uma conta inativa de um cliente de $22 milhões e ainda culpou o analista por não ter colocado emojis suficientes no relatório. O pior, nenhuma consequência, apenas mais olhares revirados e sapatos ainda mais caros. Nada disso realmente incomodava Rebeca, ainda não. Mas o comentário sobre o anel, aquilo dizia outra coisa. Não por ser maldoso, Rebeca já tinha ouvido coisas piores, mas porque aquele anel não era apenas velho, nem era tecnicamente dela. Era uma mensagem, uma marca. E se Lila tivesse a menor ideia de onde ele vinha, estaria se desculpando com o currículo grampeado num arranjo de flores. Rebeca não usava joias de família para chamar atenção. Usava-as como lembrete,
como promessa feita a alguém que nunca gostou de câmeras. Alguém que certa vez disse: "No minuto em que te notarem, tentarão te possuir. Fique invisível até o momento certo." Ela olhou o relógio. Elias Herc, o maior, mais antigo e mais poderoso cliente da empresa, chegaria em 2 horas. E ele reconheceria o anel. Rebecca permaneceu ali, mãos cruzadas, o anel captando apenas luz suficiente para cintilar quando ela movia o polegar. Não era chamativo. Parecia algo achado numa caixa empoeirada de venda de garagem, entre saleiros perdidos e fitas VHS de Matlock. Mas tinha peso. E não era só físico. Lila não via peso. Via a oportunidade de se exibir. "Você realmente não usa joias, né?" perguntou Lila com um sorriso largo e sincero. Estava atrasada outra vez para a reunião de estratégia. Meio frappuccino do Starbucks numa mão, o iPad corporativo na outra, segurando como se guardasse segredos de Estado, quando na verdade era só um painel de Pinterest sobre sinergia empresarial. Rebecca não respondeu, apenas tomou um gole do seu café preto. Lila interpretou o silêncio como abertura. Jogou o casaco numa cadeira vaga, sentou-se ao lado dela, de propósito, óbvio, e mirou toda a sua falsa preocupação para a mão de Rebecca. "Falo desse anel", insistiu Lila, acenando com o canudo como se tivesse sido pessoalmente ofendida. "Onde você achou isso? Feira medieval? Loja de bruxa no Etsy administrada por uma colecionadora de gatos em Ohio?" Algumas risadas abafadas ecoaram, misturadas com o som de alguém mordendo um bolinho. Rebecca olhou para a tela onde o mapa do 4º trimestre estava projetado. Todos fingiam mexer em planilhas ou anotações, mas os olhos voltavam discretamente para ela, só para ver se ela morderia a isca. Ela não mordeu, nunca mordia. "É único", concluiu Lila, recuando com a elegância desengonçada de uma criança no gelo. "Adoro isso para você", murmurou Rebecca com um aceno mínimo, sem sorriso, sem reação, apenas aquela calma que irritava qualquer um. Richard Lang pigarreou, talvez para dizer algo gerencial, talvez para fingir repreender a filha, mas apenas riu. "Vamos manter o foco, pessoal. O 4º trimestre não espera nem pela polícia da moda." Mais risadas, mais altas. Leila sorriu radiante. Rebecca apenas se ajeitou na cadeira, um movimento quase imperceptível como quem verifica se há corrente de ar, mas a tensão na sala aumentou, não apenas pelo insulto, mas porque todos sentiram que algo havia mudado. Não sabiam o quê, mas não era pouca coisa. Sob o silêncio, o zumbido do ar reciclado e as luzes fluorescentes, algo se encaixou, e Rebecca permaneceu ali, imóvel, atônita. Havia um jeito particular de as pessoas se comportarem quando estavam envergonhadas, inquietas, defensivas. Rebecca tinha aquele olhar clínico de quem enxergava tudo sem jamais reagir. Fria, controlada, perigosamente calma. Leila não percebeu ou não ligou. Continuou nadando na própria arrogância, jogando o cabelo como num comercial de shampoo e engatando numa ideia mal elaborada sobre como usar tendências macro em micro conteúdos para engajar clientes antigos. Rebecca não olhou para ela, olhou além dela, porque em 90 minutos, Elias Rourke, o homem cuja assinatura fazia investidores estremecerem e reguladores suarem frio, atravessaria aquelas portas de vidro, e quando isso acontecesse, a piada sobre o anel deixaria de ser engraçada, viraria profecia. Ela checou o e-mail. Ainda nenhuma resposta da conta criptografada que havia contatado às 6h37, aquela que sempre respondia apenas com coordenadas ou silêncio. O anel pulsava contra sua pele, não com magia, mas com memória, com intenção. Ela não o usava como um enfeite, usava-o como véu, porque o pai uma vez dissera: "Quando os tubarões esquecem quem os alimentou, mostre os dentes, mas só uma vez." Rebecca era quieta, mas nunca esquecia. O cheiro de dinheiro vinha antes de Elias Rourke. Não cheiro de notas recém-impressas, mas de riqueza antiga. Pastas de couro, uísque envelhecido, jatos silenciosos que pousavam sem plano de voo. Riqueza que não entra num prédio,
inspeciona. Eram 15h02 quando o elevador tocou. Rebecca voltava da sala de servidores. Não tinha nada que fazer naquele lado do prédio. Leila deixara claro isso na última reunião ao sugerir que funcionários que não lidavam diretamente com clientes deveriam ficar em suas áreas. Mas Rebecca não seguia áreas, seguia protocolos. E naquele dia, a única impressora que não estava enlouquecendo ficava no andar dos clientes. Ao sair do carpete corporativo para o mármore do corredor executivo, ela ouviu o silêncio súbito que sempre acompanhava Rourke. 2 assistentes se afastaram e imediatamente sumiram como fumaça. A recepcionista se levantou assim que o viu, algo que ela jamais fizera nem para Lang, muito menos para o próprio fundador. Elias Rourke dispensava apresentações. Era alto, como costumam ser alguns atletas aposentados. Ombros rígidos, movimentos contidos, mãos que pareciam feitas para assinar tratados, não simples contratos. Usava um terno cinza escuro que claramente fora feito sob medida e trazia um sobretudo preto dobrado sobre o braço, como alguém que nunca precisou enfrentar uma garoa de verdade. Rebecca não reduziu o ritmo, seguiu adiante. A passagem entre os dois foi silenciosa. 6 passos compartilhados no mesmo corredor. Ela segurava uma pasta parda em uma mão e um café na outra. Mantinha a expressão impassível, só mais uma sombra cruzando o prédio. Mas então aconteceu. No 4º passo, Rourke simplesmente parou, no meio do movimento. Ficou imóvel. Como uma estátua surpreendida, seus olhos desceram para a mão dela, para o anel. O ar pareceu mudar de pressão. Ele a observava sem piscar, sem respirar, a boca entreaberta como se uma palavra tivesse se formado tarde demais para ser dita. Rebecca fez apenas uma pausa, tempo suficiente para levantar o olhar e encarar o dele. As pupilas dele subiam e desciam entre o anel e o rosto dela, vasculhando, medindo, lembrando. E então sua voz saiu baixa, afiada. Metal contra pedra. Onde você conseguiu isso? Rebecca não respondeu. Ainda não. Apenas inclinou um pouco a cabeça. Com licença. Rourke deu um passo à frente. Sua mão se moveu sutilmente, como se fosse estendê-la, mas desistiu no último instante. Rebecca olhou para o anel como quem confirma algo que, na verdade, nunca esqueceu. Isto? Perguntou ela. Foi meu pai quem me deu. E nada além disso. As palavras se espalharam pelo corredor como tinta derramada na água. Rourke continuou olhando para ela, depois para o anel. Seu corpo inteiro se enrijeceu. Era claro, a lembrança voltando, implacável. Os números, o livro, razão, o nome. Rebecca apenas acenou com a cabeça e retomou o caminho. Atrás dela nenhum som, nenhum suspiro. Mas ela sabia. Sabia que pela primeira vez em 2 décadas, alguém vira aquele anel e realmente entendia o que ele significava. Virou a esquina com o coração tranquilo. 2 andares abaixo, a sala de conferências já estava sendo montada. O assistente dos fundadores alinhava suas canetas preferidas. As canetas pretas Montblanc estavam organizadas, as pontas testadas, e o vice-presidente ensaiava seu discurso diante do reflexo no vidro. Lila, com certeza, passava brilho labial e praticava o seu "eu entendo perfeitamente o cenário macroeconômico". Nenhum deles fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Mas iam descobrir, porque o anel de Rebecca não era apenas algo herdado do pai. Era o símbolo de um fundo enigmático que um dia controlou 1/3 de Wall Street antes de desaparecer completamente. A mensagem vinha de um homem que sumiu pouco antes da crise, levando consigo 20 bilhões em ativos não declarados. E se Elias Rourke reconhecesse aquele selo, a reunião deixaria de ser sobre crescimento trimestral. Viraria uma conversa sobre dívidas antigas, sombrias, pesadas, e na maioria, nunca quitadas. As luzes estavam fracas, o ar-condicionado chiava como se tivesse bronquite, e Richard Lang,
ocupava o lugar principal da mesa, gesticulando para um slide tão carregado de jargões que parecia resultado de alguém ter dado um energético para o ChatGPT e pedido para otimizar sinergias em larga escala. Rebecca permanecia em seu posto habitual, segunda fila, de lado, a prancheta no colo mais como um escudo do que como material de trabalho. Tecnicamente, nem deveria estar ali, mas o fundador pedira a alguém que entendesse todas as operações e, por alguma razão que ninguém explicava, isso significava ela. Sentada perto da frente, uma perna cruzada. Lila, claro, estava exibindo um par de sapatos cujo nome Rebecca nem saberia pronunciar. A jovem também não largava o celular, provavelmente ajustando filtros da selfie que tirara 5 minutos antes. Do outro lado da mesa, Elias Hurk permanecia imóvel, como uma sombra revestida de veludo, mãos unidas, olhar atento. Não dissera uma única palavra desde o começo da reunião. Lang discursava sobre reestruturação ágil do fluxo de capital para refletir as dinâmicas do mercado, ou algo igualmente vazio. Então, Hurk levantou um dedo, apenas um. O silêncio caiu como uma cortina. Lang congelou com a boca aberta, presa a uma frase da qual provavelmente nem entendia o próprio sentido. Hurk não o encarou, mirou Rebecca do outro lado da sala, e todos os olhares acompanharam o dele, como uma câmera fazendo um zoom tenso em um filme de terror. O bilionário se levantou, caminhou devagar, sem ruído, direto para a cadeira de Rebecca. As pessoas se remexeram nos assentos como alunos quando o professor se aproxima com um bilhete inesperado. Rebecca sustentou o olhar dele. Sem sorriso, sem pergunta anterior, apenas aquela imobilidade habitual, como um lago capaz de afogar qualquer um. Ele se inclinou, a voz baixa obrigou até a última fileira a se inclinar para ouvir. Onde você comprou esse anel? Unhas bateram nervosas em cadeiras de plástico. Rebecca ergueu o olhar, firme. Meu pai me deu. Pausou. O suficiente para que a informação o atingisse. Hurk piscou. Ela completou, suave. O nome dele era Hanson, Edmond Hanson. A reação dele foi imediata. Elias Hurk empalideceu. Não um branco comum, mas um cinza profundo, daqueles que gelam os ossos. Deu um passo atrás, maxilar tenso. O olhar voltou para o anel. Lang gaguejou. Tá tudo bem, Sr. Hurk? Sem resposta. Hurk virou-se abruptamente para a sala. Estou encerrando esta reunião. Lang piscou. Desculpe? A voz de Hurk endureceu. Esta apresentação acabou. Qualquer acordo que você achava que sairia daqui, não vai sair. Ele caminhou para a porta. Sr. Hurk, por favor, chamou Lang no limite do desespero. Se houve algum mal-entendido, podemos esclarecer. Hurk se virou. Houve, sim, um mal-entendido do qual você vai se arrepender. Então, olhando para Rebecca, inclinou levemente a cabeça. Conversaremos em breve. E saiu. Assim, sem aviso, sem despedida, sem nenhuma formalidade. Lang ficou paralisado, mãos ainda erguidas, como se alguém tivesse tirado as baterias do seu cérebro no meio de uma frase. O queixo de Lila caiu tanto que ela parecia um objeto prestes a ser recolhido por engano. Rebecca não se moveu. Não precisava. O pavio já estava aceso. Agora era só aguardar o prédio perceber que estava sentado em cima de dinamite. O escritório fervilhava como uma colmeia que alguém chutara. Por fora, tudo igual. Teclados, café queimado da máquina, reuniões que deveriam ser e-mails. Por dentro, tudo diferente. Começou como um sussurro no elevador. No almoço já era teoria completa na sala de cópias. Você viu a cara dele? Ele cancelou a reunião. Saiu andando. Ela disse que o pai dela era Hurk. Aquele Hurk? Não foi ele que sumiu depois do colapso da Cerca Viva em 2009? Não, foi antes, depois do acordo com a Procron. Levou bilhões e desapareceu. Mas então,
Por que ela tá aqui? Rebeca não respondeu a nada disso. Sentada em sua mesa, quarta fileira perto da janela, ao lado da planta quase morta que ninguém regava desde o aniversário de alguém, 2 meses atrás, ela trabalhava com a mesma precisão silenciosa de sempre, destacando células, revisando transações, corrigindo erros em documentos que nenhum outro funcionário se dava ao trabalho de abrir. Mas os olhares começaram. Primeiro discretos, depois escancarados. Gerentes de nível médio passavam 2 vezes, fingindo ajustar o termostato. Uma analista júnior deixou cair sua caneta perto da mesa de Rebeca e demorou demais para pegá-la. Até Trina, do RH, rondou por perto sob a desculpa de buscar papel para a impressora. Algo curioso, já que o setor dela era totalmente digital havia 3 meses. Lila demorou a perceber. Andava pelo escritório com um blazer novo, ainda com a etiqueta de segurança completamente alheia aos olhares e cochichos. Depois notou a caixa de entrada de Rebeca lotada de mensagens, de pessoas que normalmente a ignoravam por semanas. E viu quando a assistente do presidente do conselho, que tratava qualquer funcionário abaixo de VP como decoração, parou na mesa de Rebeca com um sorriso calculado. Se você precisar de qualquer coisa, qualquer mesmo, avise. Foi só então que a ficha começou a cair para Lila. Mais tarde, recostada na porta de vidro do escritório do pai, braços cruzados, ela resmungou. Pai, eu não entendo. Por que estão tratando ela como se fosse uma Kardashian? Leng não respondeu de imediato. Suava. Na tela, uma entrevista da Bloomberg de 2001 estava pausada. Um Elias Rourke, bem mais jovem, estava sentado ao lado de um homem de cabelos grisalhos, vestindo um terno cinza escuro feito sob medida. O Chiron disse: tenha fundos para apoiar discretamente a aquisição. Na mão do homem, um anel. Lang o encarou. O mesmo ouro opaco, a mesma insígnia. O mesmo maldito anel. Pensei que ele estivesse morto, murmurou. Lila franziu a testa. Quem? Os lábios de Lang se comprimiram em uma linha sombria. Edmund H. Hobson, financista silencioso, recluso, brilhante, perigoso. Ele olhou para a filha. Esse é o pai dela. Lila riu. O quê? O cara do anel de boa vontade? Lang não riu. Você tem noção de quão perto essa empresa chegou da falência em 2003? Hobson nos salvou discretamente por meio de uma holding que ninguém conseguia rastrear. Contratos? Nenhum. Imprensa? Zero. Só capital. Mas o conselho sabia. Chamavam de livro Razão Fantasma. Certo, disse Lila, dispensando a ideia com um gesto. Mas por que ela trabalharia aqui se é como hereidas para um grupo de bilionários? Lang se recostou com o olhar distante. Talvez ela esteja nos auditando. O pensamento pairou no ar como fumaça. Lá embaixo, Rebeca continuava trabalhando. Sua caixa de entrada tocou. Assunto: solicitação de conformidade. Ela abriu. Um membro da nossa equipe gostaria de confirmar seus vínculos familiares, conforme o protocolo de transparência da empresa. Ela encerrou o chamado sem responder. 2 minutos depois, apontou uma discrepância de $1.240.000 em uma conta de transferência internacional que ninguém havia revisado nos últimos 18 meses. Encaminhou o caso para a gerência. Sem alarde, apenas os fatos. Ela não estava ali para se explicar, estava ali para observar, e a casa começava a arranjar. Na segunda vez que Elias Rourke atravessou aquelas portas de vidro, não esperou permissão. Elevador, recepção, nada. Apenas o suave caminhar das solas de couro italiano sobre o mármore. Ele já havia tirado o casaco, cuidadosamente dobrado sobre o braço, como se tivesse saído direto de um tribunal para um acerto de contas. Dessa vez, não pediu sala de reuniões, nem funcionários, apenas ela. Rebeca se levantou quando ele entrou. O corredor estava vazio.
exceto pelo zumbido baixo das lâmpadas fluorescentes e o teclar distante de computadores fingindo não ouvir a conversa. Rourke assentiu uma vez. Sem conversa fiada, sem teatralidade. Apenas a frieza de negócios conduzidos por homens que não precisavam mais provar nada. Meu jato estava a meio caminho de Zurique, disse ele quando os fez retornar. Rebecca ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Ele se aproximou, os olhos percorrendo seu rosto como se confirmasse uma teoria que não queria ser verdade. No início, murmurou que não acreditava que tinha uma filha, muito menos uma que tivesse atravessado o fogo para estar no meio de toda aquela confusão. Mas aí ouviu o anel. Ela deixou o silêncio se prolongar. Você sabia o que ia acontecer quando eu o visse? Disse ele. Eu suspeitava, respondeu ela. Ele expirou lentamente como se o peso de uma década finalmente tivesse desaparecido. Meu pai, disse Rourke, foi o único homem que já vi levar uma nação à falência sem suar a camisa. Ele nos tirou do buraco em 2003, silenciosamente, sem reconhecimento. O conselho implorou por um acordo. Ele concedeu, mas com uma condição. Rebecca inclinou a cabeça. Sem registro. Rourke assentiu. Sem vestígios, sem contratos, apenas um acordo selado. Uma parceria silenciosa fundadora, não documentada, não dita e protegida por laços de sangue. Ele olhou para a mão dela. Aquele anel, a única cópia existente. Por um instante, eram só eles, duas sombras em um corredor construído sobre segredos. Rourke enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno cartão preto, sem inscrição. Há um cofre em Genebra, disse ele quando os fez retornar. Dentro dele, o último livro razão do seu pai. Ele me disse que você viria um dia, e quando viesse, a empresa já estaria te testando. Ele entregou o cartão. Bem-vinda à auditoria. Rebecca não hesitou, guardou o cartão na pasta como se fosse um lembrete de reunião. Mais tarde, enquanto Lang tentava controlar os boatos e Lila fervia de raiva em uma sala de reuniões, Rebecca voltou para sua mesa. Ele não falou com ninguém. Ela acessou um terminal seguro conhecido apenas por 2 pessoas na empresa. Abriu um portal criptografado e digitou 9 linhas de código, linhas transmitidas de pai para filha, como uma canção de Linar escrita em algoritmos. A tela piscou. Um selo verde apareceu. Ativo. Ela começou a fazer ligações, não em voz alta, nem em pânico. Números antigos, ramais obscuros. A maioria tocava 2 vezes antes de alguém atender e não dizer nada. 3 e-mails foram enviados, sem assunto, apenas sequências de números. Cada um terminava com uma letra. H. No térreo. A campainha da recepção tocou. O entregador não estava de terno, nem crachá, apenas um casaco de lã cinza e expressão que dizia, não pergunte. Ele carregava um envelope sem selo, sem remetente, um grosso pergaminho cor de marfim, lacrado com cera vermelha. Entregou-o à recepcionista e saiu sem dizer uma palavra. O nome na frente estava escrito com tinta escura, apenas para o presidente do conselho. Lá em cima, Lang estava em frente ao espelho do banheiro executivo, tentando controlar a respiração. Ajustou a gravata, massageou as têmporas. Ainda acreditava ter tempo. Ainda achava que era apenas um deslize de relações públicas, um estagiário rebelde com um pai rico. Não sabia que o sigilo já havia sido rompido. Não sabia que, em algum lugar do cofre, sob camadas de criptografia absoluta, existia um documento assinado por todos os sócios fundadores, com a assinatura de Edmund Hyssen e cláusula escrita em linguagem clara. Se a empresa esquecesse de onde veio, que lembrassem. Rebecca observou a notificação de entrega aparecer na tela. Não sorriu. Não precisava. A voz de Richard Lang ecoou mais alto que a multidão de segunda-feira num happy hour de churrascaria decadente. Não me importa em que tipo de novela isso está se transformando, vociferou, vermelho de raiva e suando frio. Ela sabotou a reunião. Rourke saiu. O cliente saiu. Insubordinação.
Aliás, sabotagem. Rebecca estava parada em frente à mesa dele, braços relaxados ao lado do corpo, como o paciente observando um médico diagnosticar errado o próprio tumor. Não disse uma palavra sequer na reunião, disse Jenna, do compliance, em voz baixa, sentada junto à parede de vidro, braços cruzados. Lang a ignorou. Ela tem causado problemas, disparou, apontando o dedo. Teve acesso a arquivos que não deveria, fez ligações não autorizadas, recusou-se a seguir protocolos de conformidade. Eu sinalizei uma discrepância interna de $240 mil há 2 dias. Rebecca interrompeu, monótona. Você aprovou. Isso não vem ao caso. Qual caso? Perguntou calma. O dinheiro, o silêncio ou o fato de eu existir fora da sua bolha? Lang apontou para o RH como se fosse uma equipe de segurança. Demitam-na imediatamente. Peguem o crachá dela, as credenciais. Então, bateram na porta. 3 batidas secas no vidro. Todos se viraram. Lá estavam Karen, do jurídico, Alan, do compliance interno, e 2 membros do conselho que Rebecca só vira de relance, do tipo que vivia na sombra dos trimestres e tomava decisões em incrementos de 6 dígitos. Entre eles estava a presidente Delgato, cabelos grisalhos, presença gélida, uma mulher de voz cristalina, bela, frágil, perigosa se tratada mal. Ellen abriu a porta. Senhor Lang, precisamos de um momento com o senhor. Estou ocupado, respondeu Lang bruscamente, gesticulando para Rebecca como se fosse um obstáculo. Você está no meio de uma quebra formal de acordo, disse Delgato, dando um passo à frente, que nos diz respeito a todos. Ela lhe entregou o envelope. Lang olhou confuso. Pergaminho grosso, selo de cera vermelha, emblema em relevo que não se via desde a fundação. Seus dedos tremeram ao romper o selo. 4 folhas antigas, datilografadas, impecáveis. A última página tinha 6 assinaturas. Uma delas, incontestavelmente Reed Edmund Hyson. Ao lado, silenciosa, a de sócio fundador, acionista permanente, participação não diluível. O rosto de Lang palideceu rapidamente, parecendo um cadáver em traje de negócios casual. Delgato falou primeiro. Este contrato foi armazenado em nosso cofre de registros de Genebra, conforme a cláusula legada 3A, acionada automaticamente quando um Hyksan apresentou o identificador, um artefato codificado como prova de autoridade linear. O anel de Rebecca brilhou sobre a fluorescência. Os lábios de Lang se moveram, mas nada saiu. Delgato continuou como se estivesse lendo uma lápide. Esta empresa não existiria hoje sem aquele financiamento. O resgate de 2003 não foi caridade. Foi uma aquisição que enterramos rapidamente e esquecemos com a mesma facilidade. Karen, do departamento jurídico, acrescentou: a cláusula também estipula um período de observação. Caso algum funcionário da Hyson retorne, sua presença não estará sujeita à supervisão executiva. Qualquer tentativa de bloquear, rebaixar ou demitir o herdeiro anula o acordo de fundação da empresa. Quem a deixou entrar? Perguntou com a voz rouca. Delgado se virou. Você. Enquanto isso, Lila observava a cena se desenrolar de sua cabine no canto, o rímel começando a borrar. Uma estagiária sussurrou. Meu Deus, ela é daquela família. Rebecca não disse nada. Não se vangloriou, não hesitou e nem piscou quando Lang desabou na cadeira boquiaberto, com os contratos ainda tremendo em sua mão. Delgado se voltou para Rebecca. Gostaria de se dirigir ao conselho? Rebecca apenas balançou a cabeça negativamente. Ainda não. Lá fora, os telefones tocavam, os e-mails disparavam, os rumores se cristalizavam em verdades absolutas, e Lila, pela primeira vez, não disse uma palavra sequer. Ficou apenas sentada, encarando o anel de Rebecca como se estivesse contando os segundos. O escritório da fundadora não mudava há 20 anos. As mesmas paredes de mogno, o mesmo abajur de latão com a cúpula torta, a mesma foto dos sócios originais em preto e branco. Sorrisos e abotoaduras antes que o dinheiro endurecesse de verdade. Rebecca permanecia em pé diante da mesa. Do outro lado estava Malcolm Brent,
O homem cujo nome ainda constava no prédio, mesmo que o conselho tivesse feito o possível para torná-lo apenas figurativo. Suas mãos cruzadas sobre um papel de couro, a boca contraída em uma linha que podia significar arrependimento ou raiva. Ryerson, disse ele finalmente. Nunca pensei que ouviria esse nome de novo. A voz de Rebecca era calma. Então, você não estava prestando atenção. Brent soltou um suspiro que parecia estremecer desde os ossos. Você é filha dele, ela assentiu. Você se parece com ele, disse ele, encarando-a. O mesmo olhar, o mesmo silêncio. Ele bateu com o dedo na mesa lenta e ritmicamente, como se estivesse contabilizando pecados. Sempre me perguntei o que aconteceu depois de 2003. Ele nos tirou da enrascada e desapareceu, sem deixar rastro. Ele não desapareceu, corrigiu Rebecca. Ele apenas deu um passo para trás. Brent inclinou a cabeça, observando-a continuar por 2 décadas. Observou como a empresa utilizou o capital. Observou quem levou crédito. Observou quem se acomodou. O tom dela nunca se alterou, mas cada palavra era certeira, como um bisturi. Ele sabia que chegaria o dia em que a empresa esqueceria quem construiu sua base. As pessoas erradas começaram a herdar o que as pessoas certas conquistaram. Brent recostou-se. Então você veio nos punir. Não, disse ela. Ele me pediu para observar. Rebecca tirou um pedaço de papel dobrado da bolsa, desdobrou-o e colocou sobre a mesa. Comecei aqui há 6 anos com outro nome, cargo de nível básico, sem alarde, sem reconhecimento. Observei seus processos, sua cultura, sua equipe. E como você trata aqueles que não têm nome. Brent engoliu seco. Lang, disse ela, fracassou imediatamente. Nepotismo, ego e incompetência gritante destruíram sua visão. Ele usou o privilégio da filha como moeda de troca. Brent fechou os olhos por um segundo. Você não está errada. Rebecca não sorriu. Eu nunca esperei gentileza, nem reconhecimento. Mas esperava competência. Esperava integridade. Você não me deu nenhuma das duas. Brent abriu a gaveta da escrivaninha e retirou uma carta. Chegou esta manhã, disse ele. O fundo de Rourke acabou de sacar o dinheiro das contas deles. 9 bilhões sumiram até o meio-dia. Ele colocou a carta ao lado da dela. O Departamento de Compliance encontrou 10 violações distintas sob a assinatura de Lang. Metade delas estava relacionada às credenciais de acesso de Lila. Rebecca esperou em silêncio. Brent olhou novamente para o papel. Então pegou o telefone. Tragam Richard Lang aqui e chamem a segurança. 5 minutos depois, Lang entrou furioso, vermelho e irritado. Que diabos está acontecendo agora? Eu já falei com o conselho. Brent o interrompeu com um gesto. Você está acabado, disse secamente. Lang parou abruptamente. O quê? Você está demitido, Richard, imediatamente. Você não pode. Eu posso. Eu fundei esta empresa e tenho os votos. Você manipulou contas, deu poder à sua filha para violar normas e tentou suspender a única pessoa que realmente sabia o que estava fazendo. O rosto de Lang empalideceu. 2 seguranças entraram atrás dele. Acompanhe-no para fora, disse Brent, sem paradas, sem discursos. Lang se virou para Rebecca, com os olhos arregalados. Você fez isso! Ela encontrou o olhar dele. Não, Richard, você fez. Lila apareceu momentos depois, fingindo chorar, mas logo se recompôs ao ver os seguranças. Não, espere, pai. Você disse que eu era intocável. Ela soluçou, com o rímel borrado. Disse que eles não podiam me demitir. Brent acenou para os guardas. Levem-na também. Eu não fiz nada, ela gritou, agarrando-se à parede. Foi só uma brincadeira, eu não sabia, mas os guardas já a tinham. Assim que a porta se fechou, o escritório mergulhou em silêncio. Rourke exalou. Rebecca, disse ele, e fez uma pausa. Olhou para ela com algo entre pedido de desculpas e admiração. Sempre foi esse o plano? Não, respondeu suavemente. O plano era ver se você merecia o legado que herdou. Ela olhou para a foto enfurmada na parede.
5 jovens, cheios de esperança e ambição. Um deles era seu pai. Você falhou. E então, ela saiu. Ofereceram-lhe o lugar. A sala de reuniões cheirava a perfume em excesso e a vergonha em falta. Os executivos, de repente, mostraram-se reverentes, como se não tivessem passado anos sobrepondo-se a pessoas como ela para proteger seus bônus e negócios. A senhorita Aitchison Delgato agora usava o nome como se sempre tivesse sido gravado em ouro. Seria uma honra se aceitasse um cargo permanente no Conselho de Administração, direito a voto pleno, supervisão da estratégia. O que você precisar, queremos você aqui. Rebecca olhou ao redor da mesa. O fundador estava sentado na cabeceira, mãos entrelaçadas, rosto marcado pelo arrependimento. O mesmo homem que uma vez vira Leng desprezar as ideias de uma estagiária, agora permanecia em silêncio, enquanto a filha da estagiária reescrevia o destino da empresa. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, enfiou a mão na bolsa e tirou uma pequena caixa de veludo preto, sem logotipo, sem fecho, apenas um cubo fosco e liso. Abriu, retirou o anel e o colocou dentro, como se estivesse fechando um capítulo que nunca pretendia escrever. Você me quer no conselho? Disse ela. Gordon assentiu. Sim. Rebecca fechou a caixa. Não. Um instante de silêncio atônito. Não? Repetiu alguém. Ela deslizou a caixa pela mesa. Aterrissou diante da fundadora com um baque suave. Não vim aqui para acumular poder. Vim para colher a verdade. Levantou-se lentamente, calma, graciosa, como o fim de uma tempestade, e não o começo. Este lugar se esqueceu do que é respeito, disse ela, percorrendo a mesa com os olhos. Acabei de te lembrar. O fundador disse, completou, virando-se para sair. Você está de saída. Fiz o que vim fazer, uma pausa. E agora, o que acontece? Não se preocupe, respondeu ela por cima do ombro. Não vou encerrar o assunto, só deixa um meio sorriso. E então saiu, sem alarde, sem aplausos, apenas o som de seus saltos batendo no chão polido, como uma contagem regressiva. Lá embaixo, os telefones tocaram, urgentes e repetidamente. A assistente do diretor financeiro se levantou. Senhor, houve um saque na conta da empresa. Não, não é um saque, uma realocação. De quanto? Alguém perguntou. Tudo? A sala se agitou. Ligações, planilhas, correria. O fundador apenas permaneceu sentado encarando a caixinha do anel. Abriu. Dentro, o ouro antigo brilhava sob a luz embutida, opaco e carregado de significado. Recostou-se, olhando para o teto como se ele pudesse responder às perguntas que os deuses já não respondiam. Ela não era o ar, ela era a auditora. E quando finalmente entenderam o que isso significava, Rebecca Aitchison Delgato já tinha ido embora. A história de Rebecca nos mostra como o poder silencioso da observação e da paciência pode superar até mesmo a arrogância mais evidente. Muitas vezes, os verdadeiros agentes de mudança não são aqueles que se exibem, mas aqueles que compreendem o cenário por completo, aguardam o momento certo e usam seu conhecimento estratégico para agir. A vida corporativa, assim como a vida em geral, está cheia de pequenos gestos e símbolos, como um anel, que carregam histórias, legados e mensagens invisíveis. Essa narrativa nos lembra que reputação e presença silenciosa podem alterar destinos, e que a verdadeira força reside na calma, na inteligência e na precisão das ações discretas, mas decisivas. A lição que emerge é que legado, paciência e observação valem mais que talento aparente ou status herdado. Rebecca não precisava provar nada, mas entendia o valor de cada movimento e de cada documento, cada código ou carta. Muitas vezes, os erros de líderes ou a negligência de pessoas ao redor criam oportunidades para aqueles que são estratégicos e disciplinados. Saber quando agir,
quando permanecer invisível e como usar símbolos do passado para moldar o presente é uma habilidade rara e poderosa. Além disso, a história enfatiza que reconhecimento imediato nem sempre é necessário. O impacto real vem de ações consistentes e inteligentes, que se revelam no momento certo, transformando completamente o poder e a estrutura de uma organização. Agora me diz, se você fosse Rebecca, você teria revelado a verdade sobre o anel tão cedo ou esperado ainda mais? Você acha que o legado de Edmund H. Clawson será usado apenas para a justiça ou vingança? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo de novas histórias cheias de segredos e poder corporativo.